Boa noite a todos. Ouvidos de ouvir. Essa expressão pode parecer, vamos dizer, redundante ou pleonástica, mas ela aparece em alguns trechos do Evangelho e, inclusive, após parábolas de Jesus, para nos alertar. Porque a gente pode pensar num primeiro momento, ouvidos são para ouvir mesmo, né? Por quê? Mas aí Jesus vem nos mostrar que para realmente entendermos e ouvirmos detidamente, a gente tem que fazer um trabalho. E eu trouxe uma dessas passagens que consta no Evangelho, que está lá em Mateus, que fala de reencarnação, que não é um tema que nós vamos abordar aqui hoje, mas nós vamos focar ali principalmente no final, que a gente vai falar aí da questão do ouvir. Então, ali no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus esclarece. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas, até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. Como eu disse, ele está abordando aqui a questão que nós, espíritas, entendemos como reencarnação. Ele explica que, na verdade, João Batista, que vivia naquele momento presente, seria o Elias em outra existência. Mas o que chama atenção no final dessa passagem é justamente essa ênfase que Jesus dá à necessidade que nós temos, que nós deveríamos ter, de ouvir efetivamente. E é por isso que ele diz, quem tiver ouvidos de ouvir. Porque nem todos nós, nem todas as pessoas, e ele sabia disso, por isso que ele assim dizia, estão preparados para compreender determinadas verdades que naquele momento era dita. Então, lá no próprio Evangelho, é mencionado o seguinte: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender essa verdade. Então, trouxe uma das passagens só para que nós possamos já perceber que o ouvir aqui é algo mais profundo, é algo que nos leva a pensar que era compreender um pouco mais do que a gente simplesmente escutar, ouvir. E se a gente for olhar no dicionário aí comum, né, o ouvir, a gente vai ver que é um verbo que significa entender ou perceber os sons pelo sentido do ouvido, da audição. E aqui vale lembrar que nós, encarnados, que estamos ali com um corpo que traz algumas limitações, mas que tem ali todos os sistemas que nós precisamos para sobreviver, mas mesmo quando em alguns de nós falta esse sentido da audição, a gente dá um jeito ali de compreender, de receber essas informações. Então, aqui hoje, nós vemos um intérprete de Libras que faz essa ponte entre a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa. E aí, assim, aquela pessoa que, nessa existência, por algum motivo, não tem ou deixou de ter esse sentido, ainda assim ela pode compreender, ela pode receber aquela informação. E traz também, eu achei interessante trazer também esse verbo, escutar, muitas vezes interpretado ali como sinônimo, mas que se nós pesquisarmos um pouquinho, a gente vai ver que o escutar, ele vai um pouco mais além. É o ouvir com atenção, é ouvir mais detidamente. Eles são usados como sinônimos e do ponto de vista bíblico ou espírita, ou de acordo com o Evangelho, a gente percebe que em alguns momentos o próprio Evangelho segundo o Espiritismo utiliza os dois verbos. A gente vai ver isso aí um pouquinho para frente. Muito bem. Aí, uma pergunta que nós
podemos nos fazer e que Kardec, lá quando fez a codificação, no Livro dos Espíritos, lá na questão 249, fez. Ele perguntou o seguinte: no espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? E olha que interessante o que os espíritos respondem. Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhe são inerentes ao ser. Quando o reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Se a gente pensar em ouvir, os ouvidos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Então, é aquela ideia de que o espírito, quando não está encarnado, ele é livre. Ele não tem uma série de limitações que, quando nós estamos encarnados, temos. Mas, de qualquer forma, encarnado ou desencarnado, muitas vezes o espírito ele tem dificuldade de ouvir e escutar ou efetivamente compreender. É interessante, falando ainda no Livro dos Espíritos, que há um outro questionamento que funciona quase, a resposta veio quase que como uma repreensão, como uma reprimenda dos espíritos. Quando Kardec pergunta para os espíritos, através dos médiuns, que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? E olha a resposta. Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde, ou seja, sempre, uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Olha que interessante. A resposta é mesmo mais que um alerta, né? É uma repreensão. Né? Se você tem essa comunicação, recebe essas informações, por que ainda não entendeu que essa voz que vos fala? E a gente pode imaginar, né, que voz seria essa? Né? Que essa voz revela a existência de um espírito, e um espírito que permanece após a morte do corpo. Então ele dá uma resposta mais ou menos assim nesse sentido: a vocês, se não, já deveriam saber, né, se não fossem cegos, e já deveriam ter percebido, ter dado ouvidos a essa voz, se não fossem surdos. E é bem interessante esse posicionamento dos espíritos sobre esse questionamento, porque, trazendo aqui a situação mais para o presente, nós temos o professor Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, ao qual esse núcleo está afiliado. Ele já dizia, e ele disse isso ali nos idos de 2018, em uma das suas palestras, o seguinte: não sabemos ouvir o nosso próprio ser. Então, nós temos aí toda uma bagagem informacional, nós temos toda uma experiência que, na maioria do tempo da nossa vida, inclusive nessa existência, quando precisamos ou poderíamos fazê-lo, a gente não faz, a gente não consulta a nossa própria consciência, a gente não consulta toda essa bagagem, todas essas informações que nós temos. E é bem interessante porque no Evangelho segundo o Espiritismo, outra obra da codificação de Kardec, há esse alerta também. A nossa consciência, né, a gente já fez aqui outras palestras falando da consciência, ela é chamada de sentinela vigilante, né? Deus, com toda a sua misericórdia, colocou ali dentro de cada um dos nossos, no fundo dos nossos corações, uma sentinela vigilante, né? Uma consciência, para que nós pudéssemos consultá-la toda vez que necessitássemos. Infelizmente, em muitos momentos a gente não faz isso. Então, já há esse alerta. Eles dizem, lá no capítulo 12, ouvia, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. E eles usam até o verbo escutar, na sequência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela, então, se cala. Ficais certos, porém, de que a pobre escorraçada se fará ouvir.
logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Olha que interessante o adjetivo que eles usam. Pobre escorraçada. Dando bem a ideia. Ela está lá, ela existe, ela foi um presente de Deus para todos nós, mas se você não convocá-la, se você não der ouvidos para ela, nada vai acontecer. E passando aí, né, essa ideia, né, de que a gente tem uma consciência que a gente muitas vezes deixa de consultar e que deveria, que poderíamos, há sempre aqueles que reclamam, né, da falta de proteção. Nós, além de uma consciência, né, além desse presente que Deus, por misericórdia, deu a cada ser humano, a cada encarnado, a cada espírito que está aqui encarnado, Ele também nos permitiu ter espíritos protetores. E lá na questão 495 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta para essas pessoas que questionam. Então, nossa, fui abandonado. Eu passei uma situação difícil e ninguém me ajudou. Muito bem, mas olha só a resposta. Então a pergunta seria: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar esse rebelde aos conselhos? Ok, e olha a resposta. Afasta-se. O espírito protetor então afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Essa semana nós vivemos, ou presenciamos, vemos, né, e agora com, né, a internet, a TV, isso fica muito impactante, muito forte, um homicídio horrível de um empresário que numa briga de trânsito, né, estava ali, ele entrou em confronto com a motorista de um caminhão que presta serviço para a SLU, né, para recolhimento de lixo, e brigou com aquela motorista, e ele estava armado, um homem de 40 e poucos anos, estava armado, ameaçou a motorista. Então os garis, né, que são aqueles trabalhadores que recolhem o lixo, foram defendê-la e ele atirou em um deles e ele morreu, foi a óbito. E o relato que se tem é que ele, depois que fez isso, saiu naturalmente, foi para a academia fazer um treino, uma atividade física, como se nada tivesse acontecido. Mas é muito interessante, e quando eu ouvi essa notícia, ouvi essa notícia, eu imaginei, será que a consciência dele não o alertou antes de realizar tal ato? Será que os espíritos protetores que todos nós temos também não alertaram? Claro que sim, mas será que ele ouviu? Ele preferiu seguir o instinto dele, né, o instinto ali de maldade, de perversidade, porque uma pessoa que tem coragem de atirar numa outra por um motivo tão torpe, né, e ainda depois continuar a vida como se nada tivesse acontecido, passa aí por um grau de perversidade muito grande. Mas eu tenho certeza que mesmo que ele tenha agido com impulso, em algum momento, a consciência dele o alertou, os espíritos protetores o alertou. Ou se não alertaram, ele também não se preocupou em consultá-los. Porque se ele tivesse feito isso, certamente não teria cometido um ato tão atroz que levou a tristeza e o sofrimento para a família dessa pessoa que morreu, para os colegas, né, e para várias outras pessoas envolvidas, inclusive dele próprio. Você imagina a vida dele a partir de agora. Ele é casado, salvo engano, com uma delegada. Parece que ele utilizou o carro e a arma da delegada, quer dizer, vai implicar essa pessoa, que também vai responder aí pelos seus atos. Então vocês imaginem a quantidade de sofrimento e de tumulto e de tristeza que ele causou por uma atitude perfeitamente evitável. Ele tem consciência. Ele é um espírito encarnado. Ele tinha todas as condições de não fazer isso, mas fez. Ele não ouviu consciência, nem se preocupou em consultar, muito menos os espíritos protetores que porventura estivessem ali para auxiliá-lo. E aí coisas como essa acontecem, infelizmente. E a pessoa ainda pode reclamar: nossa, não tive ajuda, nossa.
O espírito André Luiz, no livro psicografado por Chico Xavier, chamado Agenda Cristã, ele fala o seguinte: bons ouvidos são, certamente, um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Então, é bem interessante essa observação, esse alerta que é feito pelo espírito André Luiz, porque, realmente, você ter bons ouvidos, né, e aí eu creio que ele fala não só do ponto de vista físico, mas o próprio espírito em si, né, que tem essa percepção, essa capacidade, isso é um tesouro. Mas agora, como é que você vai usar isso? Como é que você está usando isso? Aliás, você está usando isso. E, lendo essa frase, e se a gente trouxer para uma situação mais específica, né, encarnado com encarnado, como é que nós ouvimos? Vamos pensar aí numa situação bem... o encarnado com o encarnado. Todos nós aqui, espíritos encarnados, como é que você ouve? Como é que você trabalha isso em você? Eu trouxe aqui, é claro que a gente poderia trazer aí, selecionar diversos caminhos, diversas linhas, mas eu trouxe aqui algumas perguntas e aqui a psicologia, a psicanálise, né, costuma utilizar, né, para ver se você é um bom ouvinte, se você consegue efetivamente escutar alguém. E vamos aqui, eu vou aproveitar, farei também uma reflexão, fiz quando fiz essa pesquisa, mas vou fazer aqui agora e gostaria que vocês fizessem. Que vocês respondessem essas perguntas mentalmente. A primeira delas, quando você está ouvindo alguém, você se propõe a ouvir alguém, você pode ficar totalmente presente e ouvir sem interromper até o fim aquela pessoa? Quem aqui consegue fazer isso? Vamos supor que essa fala aí demore 1 hora. Você consegue ficar em 1 hora totalmente presente, a pessoa perceber que você está ali, que você está, né, apta e disposta a ouvi-la, sem interromper aquela pessoa? Segunda, você consegue evitar julgar a outra pessoa, o que a outra pessoa está dizendo? E aí não precisa você falar para ela, mas lá no seu pensamento, você está lá, a pessoa está lá falando, e você fala, nossa, meu Deus, nossa, Jesus, que coisa feia, meu Deus. No seu pensamento, você consegue? Você consegue não julgar o que a outra pessoa está dizendo? Você consegue abster-se de dar conselhos enquanto a pessoa está falando? A pessoa está lá falando, nossa, meu Deus, você consegue? Vamos pegar e vamos imaginar um tempo aí de 1 hora. 1 hora a pessoa te falando. Você consegue em 1 hora a pessoa contando a história dela, né, fazendo aquele desabafo, provavelmente algo que está fazendo que ela sofra, se angustie. Você consegue se abster de dar conselhos durante o período, o tempo que aquela pessoa está falando? Outra, você consegue evitar de interpretar a experiência dessa pessoa? E aí também, já remeto lá até o pensamento mesmo. Você está lá pensando, você está lá, não, peraí, deixa eu... Não, mas com a sua experiência, você está lá interpretando. Porque ali no primeiro momento você está ali para ouvir, deixar que a pessoa fale, deixar que ela, né, vomite toda aquilo que ela está vivendo, aquela vivência que ela tem. Você consegue não interpretar a experiência dessa pessoa? E trouxe só mais uma, poderia trazer diversas aqui, trouxe só mais uma, que parece muito simples, mas você consegue se conter para não interferir com gestos inconvenientes enquanto o outro fala? Vocês conseguem? Uma pessoa está conversando com você durante 1 hora, você consegue ficar quietinho ali, né? Mas nós brasileiros, né? Os italianos pior, né? Que utilizam muito as mãos para comunicação. Eu vou contar uma história rapidinha aqui. Há muitos anos, eu era muito jovem, aí você tem aquelas coisas da vida, né? Aqueles questionamentos da vida, né? Além de todos normais. E aí eu tinha uma conhecida que tinha acabado de formar em psicologia, muito entusiasmada. E conversei com ela, ela falou, não, faça uma análise. Procura um psicanalista, um psicoterapeuta e tal. E eu falei, né? Ganhava pouco ali, mas falei, não, mas vou investir. Fui lá e contratei um psicanalista. E cada um tem uma linha, você sabe, né? E ele tinha uma linha lá que a dele, mas eu já, né, percebi que a maioria também trabalha dessa forma. E eu fui umas 3 sessões e o cara ficava calado 99% do tempo. Fazia uma ou outra intervenção. E eu chegava, falava.
Ficar caladinho, eu falei, eu estou gastando essa grana aqui nessa sessão, o cara não fala nada. Aí fui almoçar com essa pessoa depois de algum tempo, e ela curiosa, e aí, o que você está achando da análise e tal? Falei, ó, eu estou achando bacana, só que eu poderia pegar esse dinheiro, fazer outras coisas, ou então ir lá no Parque Municipal, ficar olhando lá, falando pro Léo e tal, porque o cara não fala nada. Aí ela me falou um negócio que me marcou profundamente, e até eu lembrei muito dessa fala dela quando eu estava lendo, quando eu li essas perguntas aqui, que eu expus para vocês. Ela falou o seguinte, pensa aí, desde quando você se entende por gente, desde quando você era criança, que você tem as primeiras lembranças, quantos anos você tinha? Ah, eu tinha 4 para 5 anos. Pois é, lembro lá desde 4, 5 anos, até hoje, na época eu tinha uns, sei lá, uns 26, 27 anos, se em alguma vez na sua vida, seja que fosse amigo, parente, quem você estava namorando, sei lá, quem, né? Uma pessoa que ficou 1 hora só te ouvindo, sem te julgar, sem fazer gestos inconvenientes, sem ficar tentando interpretar o que você estava dizendo. Você teve alguém que fez isso? Eu pensei, falei, gente, realmente. E isso, qual a função disso? Você conseguir se expressar, você conseguir falar sem ser julgado, sem receber conselhos, sabe? Sem ser interpretado todo o tempo. A gente não sabe a importância disso. Acho que é por isso que esses profissionais existem e são tão importantes, né? A gente às vezes não valoriza, mas porque eles são preparados, estudam para aquilo. E aí depois que ela falou isso, eu pensei, realmente, acho que, sei lá, talvez tenha tido um amigo lá que tinha mais dificuldade de falar, ou que era gato, que tenha demorado uns 15 minutos para poder me julgar, dar conselho e tal, mas o resto, todo mundo era... Você falava uma coisa, não, você pode fazer isso, não, não, que isso, você fez isso? Nossa Senhora, meu Deus do céu. Então, e é muito curioso, e aí você fala, não, isso não é de Deus, não, isso não é cristão, não. Essa pessoa que cometeu o homicídio, lá nas redes sociais, o primeiro nome que aparecia lá, né, como dele lá, né, como é que fala, na descrição dele, é que ele era cristão, ele era cristão. Uma pessoa que se dizia cristão que matou outra por uma briga de trânsito. Então, essas coisas todas a gente tem que pensar, né? Então, eu tenho que aprender a ouvir a mim mesmo e ouvir o outro, mas se eu não consigo ouvir, né, nem a minha própria consciência, será que eu vou conseguir ouvir o outro? E eu estou falando de encarnado para encarnado, né? Que é uma situação em que todos nós vivenciamos no dia a dia. Que todos temos relacionamentos, nós temos pai, mãe, filho, né, filha, companheiro, companheira. Então, é isso aí. A gente poderia trabalhar aqui muitas questões, mas eu resolvi trazer dois casos, 2 exemplos, né, de espíritos que eu considero muito evoluídos, que trabalharam realmente bastante na encarnação, que nós temos notícias deles, chegarem ao ponto de deixarem bons exemplos, assim como Jesus Cristo, né, deixou aí exemplos, ensinamentos que nós tentamos entender, ouvir até hoje, ainda não temos ouvidos para ouvir, mas aí eu trouxe Francisco de Assis, que é um espírito que eu penso que veio realmente com uma missão muito importante e conseguiu cumpri-la assim, de uma forma belíssima. Há uma passagem, e quando a gente lê os livros de biografia, os livros sobre ele, e especialmente há um psicografado por um médium mineiro, acho que é João Nunes Maia, salvo engano, do Miramês, e em um dado momento do livro, eles explicam que o Francisco, né, logo quando ele era um jovem rico, né, não sei se todos conhecem a história de Francisco, mas ele viveu ali no século III, na cidade de Assis, na Itália. O pai dele era um homem muito rico, um comerciante de tecidos. E ele era um homem muito rico, jovem rico, e usava, e era boêmio e tal. E em um dado momento ele percebeu que ele tinha uma missão especial. Ele tinha uma missão de trabalhar mesmo o espiritual, de ajudar as pessoas, né? E ele começa a ouvir algumas vozes, e uma delas é a seguinte: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, casa que como vês está ruindo. E era um espírito que tinha uma comunicação muito elevada, e certamente ele ouviu mesmo essa voz. Só que ele entendeu de uma forma literal. Como o pai dele era muito rico e tinha uma igreja lá na cidadezinha que estava realmente ruindo, ele pegou lá uma parte do dinheiro do pai dele, foi tentar literalmente reconstruir a igreja, e o pai, até imaginando que ele estivesse louco, o prendeu,
né? E na própria casa, porque achou que ele estivesse ficando louco. Mas assim, eu estou contando essa história para vocês, que ainda que no primeiro momento ele tenha feito uma interpretação errônea, o tempo todo da trajetória dele, ele se deparou com essas vozes. E aí quando a gente faz uma análise, a gente vê a voz da própria consciência, a voz dos espíritos que estavam lhe auxiliando para que ele chegasse e cumprisse a sua missão, né? E no próprio livro, isso é explicado, né? Que ele, com a esperança, uma voz que sempre ouvia, dando os conselhos elevados, e ele pensava, essa voz, seja de quem for, venha de onde quer que seja, é para mim um guia, no qual eu devo confiar e a quem devo servir. Sinto que é a voz de Deus me chamando para algo que desconheço, mas onde sinto a verdade. Então, pensando aí nos ouvidos de ouvir, né, ele realmente tinha esse ouvido que entendia o chamado, né, para algo maior, para uma missão que trazia ali os ensinamentos crísticos de fraternidade, de paz, de amor, que foi tudo que ele fez nos 40 e poucos anos de vida que ele teve. E ele aproveitou cada minuto a partir desse despertar, a partir do momento que ele começou a ouvir essas vozes, né, para construir ali naquela região onde ele estava, semear ali, vamos dizer, as ideias do próprio Jesus Cristo. Perdão, amor, fraternidade, e até hoje é muito lembrado, né, por todos nós, e a gente tenta aí seguir os exemplos desse espírito. E o outro que eu gostaria de trazer, que também, em um dado momento da sua existência aqui na Terra, ouviu o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus dizendo para ele, né, tentando acordá-lo, demovê-lo daquela ideia de perseguir cristãos, porque todos devem saber que Saulo, antes de se tornar Paulo, o apóstolo, foi um perseguidor de cristãos. Ele pertencia ao Sinédrio, né, de uma tribo tradicional de judeus, que perseguia realmente os cristãos e achava que aquilo era um erro, mas em algum momento ele precisou de ouvir, e ele teve ouvidos para ouvir o que Jesus tinha a dizer para eles. Foi na estrada de Damasco, e foi o ponto de virada na vida dele. Ele passou de Saulo, de Tarso, para Paulo, o apóstolo, e foi um dos maiores, se não o maior, propagador das ideias de Jesus Cristo, né, do pensamento crístico. Então, esses dois espíritos a gente pode falar aí com certeza que conseguiram constituir esses ouvidos de ouvir. E agora, para finalizar, eu gostaria de voltar lá naquela frase que pode ter passado meio despercebida, que é do Carl Jung, que foi um psicanalista, um psiquiatra suíço. E eu achei muito interessante essa frase, e recentemente, numa entrevista com um médico, ele salientou isso, porque o Jung ele diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E aí o médico que traz essa frase, ele finaliza dizendo o seguinte: para fazer isso, a gente tem que escutar, tem que ter a capacidade de escutar o outro, de ouvir o outro. Então, é só para a gente pensar aí sobre o que seria aí os ouvidos de ouvir, e se nós realmente estamos preparados para ouvir o que a nossa consciência tem para nos dizer, o que Jesus tem para nos dizer, o que os espíritos que nos orientam têm para nos dizer. Então, quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Muito obrigado aí pela atenção, pela presença. E nós vamos agora para o passe mediúnico.